Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tornei a pedir uma palavra tirada e revelada ao Senhor Deus, para darmos continuidade às ministrações, da derrubada da verdade, na boca do Senhor Jesus, dos apóstolos, dos profetas, e a profecia de restauração de Israel pela restauração da palavra. E o Senhor tornou a mandar a mesma página de ontem, entre Obadias e Jonas, e em especial o versículo 21, que diz: Salvadores hão de subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Esta palavra, irmãos, é o Evangelho do Reino. Esta palavra destaca que aqueles homens que dão valor, que dão merecido apreço às palavras do Senhor e à vontade do Pai, estes homens serão levantados como salvadores e irão subir o monte de Esaú, porque Esaú foi aquele que desprezou a bênção. O Espírito de Deus me leva a Deuteronômio 28, onde temos as bênçãos e as maldições decorrentes, respectivamente, da obediência e da desobediência aos mandamentos de Deus. E me faz salientar que não é pelo fato de sermos igreja do Senhor Jesus, ou de nos denominarmos igreja do Senhor Jesus, que subiremos o monte de Sião, mas é pela nossa fidelidade aos mandamentos na fé em Jesus. Porque ser parte do povo de Deus não aproveitou para Esaú, nem aproveitará para seus descendentes, que serão destruídos. Lá estão os amalequitas, os árabes, hoje em meio a guerras e guerras. Lá estão os judeus que desprezaram o Senhor Jesus em guerras e guerras. E aí está o povo cristão que desprezou o mandamento em opressão, tribulação, conforme foi profetizado abundantemente. E isso ainda pode aumentar, porque certamente aumentará. O Senhor revela a sua palavra, que a besta vem, trazendo grande opressão e angústia para todo aquele que não tiver o selo do Deus vivo na testa, que este será selado pela besta, ainda que involuntariamente, por força do próprio sistema organizacional desse mundo capitalista. Os cadastros, o cadastro único mundial, o CNPJ da igreja, a igreja precisando do CNPJ, enfim. Mas não fica por aqui a mensagem. Vamos lá. Em Obadias 1, visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom: temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído? Não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú? Como foram esquadrinhados os teus tesouros escondidos? E no verso 7 diz: todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram
prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para os teus pés. Não há em Edom entendimento. Vejam, irmãos, é a palavra que declara a aliança feita pelo povo de Deus com os profanos, com os mundanos, com os avessos à vontade de Deus, com os pagãos. A influência do paganismo sobre a cultura cristã, a contaminação, irmãos. E a igreja, hoje, não há uma igreja que não abra sua porta sem alvará. E para ter um alvará precisa ter CNPJ. E para ter CNPJ precisa ir ao cadastro da Receita Federal e ser cadastrado como atividade empresarial e receber um CAE. E quando vier a besta o governo mundial, sutilmente, como organização mundial, para o bem de todos, e depois você precisar renovar o seu cadastro, você encontrará dificuldades, ou acabará recebendo esse cadastro, esse número da besta, ingenuamente, por falta de discernimento e de entendimento, porque são 3 as categorias que serão destruídas por conta da besta. Os que adoram ela, eu não adoro. Os que adoram a imagem dela, eu não adoro. E os que recebem a sua marca, e como saber qual é ela? Como saber quem é ela? Como escapar desta marca? Só mediante o ter recebido de Cristo o selo do Deus vivo. Vejam vocês, eis aí o segredo. Diz o verso 8 em diante: não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú? Os teus valentes, ó Temã, serão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á vergonha, será exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levarão os bens e estrangeiros entrarão pelas portas e deitarão sorte sobre Jerusalém. Tu mesmo eras um deles. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem, nem se ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu mal feito tornará para ti. E a palavra é maravilhosa. O vento virou a folha, mas a palavra continua dizendo: porque como bebeste no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas verdades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a isso e a consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, o que o Senhor falou. Os de Neguebe possuirão o monte de Esaú, os da planície aos filisteus possuirão os campos de Efraim, e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá Gileade. Os cativos dos exércitos dos filhos de Israel possuirão os cananeus, os cativos de Jerusalém que serão separados possuirão as cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte de Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Graças a Deus. Essa é a palavra, irmãos, pela qual o Senhor faz discernimento
entre os que se dedicam à fidelidade aos mandamentos e aqueles que, embora montes altos e elevados como igrejas que temos hoje, se esses ministérios, essas igrejas endurecerem o coração para a restauração da verdade, serão tratadas como ímpios, porque ímpio é todo aquele que se desvia do mandamento. E esse que faz mais forte a sua aliança com a contaminação romana, com o mundo, do que com a palavra de Deus, que é completa, eterna, imutável. E o Senhor Jesus declarou que nenhum tio ou jota passará, sem que tudo se cumpra. E eu convido o irmão, a irmã, a refletir, porque lá em Apocalipse diz para sairmos dela, porque não devemos ser réus dos seus pecados, cúmplice dos seus crimes. Precisamos antes nos santificar. E essa palavra aqui, Obadias, disse que o monte será santo. E o Monte Sião é o monte que foi conquistado por Davi. É a cidade santa, Jerusalém. Hoje, pisada aos pés dos bárbaros, aos pés dos árabes, dos muçulmanos, dos inimigos do Evangelho. Porque eles foram trazidos de volta, mas a terra não foi entregue totalmente para eles. Porque exatamente onde era o templo de Salomão, existe a maior mesquita muçulmana. Então, é necessário meditar e temer a Deus em nome de Jesus. Graças a Deus.